gente, espero que ninguém nos processe por propaganda enganosa, tá bom? Nós dissemos essa manhã que o pastor Wagner estaria conosco, mas ele teve um problema ao sair ali de Campos do Jordão. Ele pegou um trânsito pesado, ele estava mais de 1 hora tentando sair de lá, mas não conseguiu. Então, sabendo que ele não ia conseguir chegar a tempo, ele pediu para que eu estivesse pregando nessa noite. Ele pede desculpa aos irmãos, ele desejava estar aqui conosco, mas motivo de força maior, né? Não tinha realmente como ele chegar aqui. Então, eu que vou trazer a palavra para os irmãos nesta noite, e eu vou repetir o sermão da manhã, brincadeira. Vou pregar em Neemias 14. Brincadeira também, não tem Neemias 14. O texto que a gente vai trabalhar nessa noite é o texto de Lucas, mas Lucas capítulo 12. Lucas 12, verso 35. Nós vamos ler do 35 ao verso de número 48. Lucas 12, 35 a 48. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez algumas coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor e pedir que Ele fale ao nosso coração e que Ele nos abençoe nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por todos os atos deste culto, Senhor, por todo este nosso dia, por toda essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua casa, neste dia de Páscoa. Obrigado, Pai, porque nós tivemos o privilégio de ouvir da Tua palavra, porque nós tivemos o privilégio de cantar louvores ao Senhor, tivemos o privilégio de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, com uns com os outros, os Teus filhos aqui, Pai,
E agora te pedimos que o Senhor mais uma vez ilumine a nossa mente, que o Senhor fale ao nosso coração, que o poder da tua palavra seja manifestado a nós, Pai. Nós sabemos que somos imperfeitos, que nós somos falhos, que nós não temos méritos diante do Senhor, mas Tu, ó Pai, é poderoso para transformar as nossas vidas e para, mesmo diante das nossas falhas, falar ao nosso coração, mudar a nossa mente, mudar o nosso pensamento para servir a Ti da melhor maneira. Ajuda-nos, Pai, porque nós precisamos e carecemos do Senhor. Ajuda-nos. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Fale ao nosso coração através do Teu Santo Espírito. Amém, Pai. Meus irmãos, eu queria começar a pregação desta noite contando uma história. Alguns irmãos já ouviram contando essa história sobre como às vezes a alegria pode nos deixar um pouco distraídos e suscetíveis a quedas. Eu conheço uma pessoa que ela conseguiu fazer um bolo muito bonito para uma festa. Ela ficou bem animada porque ela fez o primeiro bolo dela e ela fez um bolo muito, muito bonito mesmo. Ela fez um bolo lá com várias camadas, um bolo com recheio, fez uma baita cobertura nesse bolo, e ela ficou tão feliz por ter feito um bolo bonito daquele jeito, que ela decidiu ir lá e tirar uma fotografia. Vou tirar uma fotografia para mostrar para os meus amigos o bolo que eu fiz, né? Antes de eles poderem comer, eu vou mostrar para eles, só para eles verem como ficou bonito. E no outro dia, essa pessoa chegou lá na festa e todo mundo falou: nossa, mas cadê aquele bolo bonito que você fez? Aonde está, né? Aquela beleza, a gente estava todo mundo ansioso para comer, estava tão bonito, cadê o seu bolo? E aí a pessoa diz: olha, eu estava tão empolgado, fiquei tão feliz com o bolo, que eu fiquei tirando foto deles e sem perceber, o gato subiu em cima da mesa e bateu no bolo e o bolo caiu no chão e eu perdi todo o bolo. Então veja, toda a euforia, toda a felicidade daquela pessoa, por conta do bolo, fez com que ela baixasse a guarda e no final das contas fez com que ela perdesse o bolo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a alegria muitas vezes nos torna dispersos, abaixa a nossa guarda, nos faz deixar de ser vigilantes. Mas é interessante que o Senhor Jesus, nesse texto, Ele ensina para nós que, na verdade, a alegria está em ser vigilante. Ele mostra para nós aqui nesse texto, por meio de 3 ensinos, que nós somos alegres quando estamos vigiando. Que nós podemos nos alegrar, que a verdadeira alegria está em estarmos atentos, a estarmos preparados no trabalho do Senhor. E eu acho bonita a forma como a Bíblia nos ensina a sermos felizes. O mundo fala muito a respeito de alegria, não é? A Coca-Cola, qual que é o slogan? Não sei se ainda é, mas antigamente era o slogan da Coca-Cola, abra a felicidade, não é? Então a gente ouve o mundo falar sobre felicidade, a gente ouve as pessoas dizendo: seja feliz, procure a sua felicidade, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que o caminho das Escrituras de felicidade é outro. O Senhor Jesus, por exemplo, nos ensina: bem-aventurados os que choram, felizes são os que estão chorando, porque serão consolados. Então veja como nem sempre o caminho de felicidade apontado pela Bíblia é aquilo que a gente espera. O Senhor Jesus diz: felizes são os humildes, os mansos, não aqueles que pelas suas próprias forças conquistam as coisas, mas aqueles que se submetem ao Senhor. Então veja que a Bíblia aponta para a gente caminhos de felicidade, verdadeiros caminhos de felicidades, que nem sempre são aqueles caminhos que nós esperamos.
E aqui, esse texto mostra essas parábolas, porque não é uma parábola só, mas é uma série de parábolas que o Senhor Jesus usa. Ele nos mostra aqui que uma das formas de nós sermos felizes é sendo vigilante. Então ele nos ensina a vigiar para ser felizes. Por isso que nesta noite eu queria trabalhar com os irmãos sobre a alegria na vigilância. Como ser alegres sendo vigilantes, estando sempre atentos. E aí, 3 ensinos aqui sobre essa vigilância. Primeiro, vigilância envolve preparo. Uma pessoa vigilante é uma pessoa que está preparada. E quando você está preparado, você é feliz. É isso que o texto diz aqui para a gente nos versos 35 e verso 37. O Senhor Jesus começa contando aí para a gente a parábola de um servo, de um senhor e de uma festa. E ele dá uma orientação, ele diz assim para a gente no verso 35: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Então vejam aí o que o Senhor diz. Ele diz: olha, vocês precisam ser como um servo que está cingido e está com a candeia acesa quando o seu Senhor volta da festa. A gente tem que aqui tentar se lembrar de como era a vida naquele período. Primeiro, estar cingido. Vocês devem se lembrar que os homens naquele período não usavam calças. Não é hoje em dia falar assim, homem usa calça. Naquele período o homem não usava, ele usava aquelas longas vestes. Mas eu não sei se vocês... Eu vou ter que sair aqui, eu vou falar um pouco mais alto, talvez o pessoal de casa vai ficar difícil para ouvir, né? Mas as roupas que eles usavam vinham até a região do joelho. E abaixo do joelho, eu disse aqui para quem está em casa que as roupas iam até a região abaixo do joelho. E era difícil para você se locomover com uma roupa daquela, porque isso restringia a sua movimentação. Então, qual era o costume dos homens naquela época? Quando eles iam trabalhar, eles levantavam as suas vestes, puxavam elas até em cima, até que a roupa ficasse na altura acima do joelho, e amarrava, como se fosse uma espécie de cinto na cintura, e soltava o restante da roupa. Então, a roupa não descia mais, mas ela ficava numa altura acima do joelho. E isso permitia com que você se movimentasse com mais velocidade. Então o Senhor Jesus está dizendo, quando o chefe da casa voltar, você precisa estar preparado para trabalhar. Você não pode falar assim, calma aí, deixa eu me arrumar aqui, ou se locomover lentamente. Não, você precisa estar preparado. Da mesma forma, ele diz, estejam acesas as vossas candeias. E a gente sabe que naquela época não era só apertar um botão, um interruptor, e a casa ficaria iluminada. Não, você tinha que acender as várias candeias que ficavam espalhadas pela casa, para que a casa estivesse iluminada. Então o que ele está dizendo? Olha, vai chegar o dono da casa, porque ele está numa festa, ele está num casamento, e ele está vindo. E vocês precisam ser como esse escravo, como esse servo, que está num estado de vigilância. Ele não espera o Senhor chegar para se preparar, mas em todo tempo ele já está preparado. Ele já acendeu as luzes da casa, ele já cingiu as vestes. Então, quando o dono chegar e bater, ele simplesmente vai abrir e servir ao seu Senhor. E Jesus está dizendo, vocês precisam ser assim também. Vocês precisam estar preparados. Tentando trazer uma ilustração, talvez mais comum para a gente, talvez para algumas pessoas hoje, há pessoas que trabalham no home office, ficam lá em casa, e geralmente elas ficam de samba canção, regata, né, os homens aí, né? Ou as meninas de pijama, e ficam lá. Aí de repente o chefe faz uma ligação, dudum, 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 dudum. Eu falo, o chefe. Aí ele vai lá, bota uma camisa, fecha tudo, bota uma gravata e fica com a samba canção embaixo, mas a camisa em cima,
não é? Ele tem que fazer todo esse preparo. É isso que o Senhor Jesus está falando. Não seja como esse funcionário que trabalha em casa de samba, canção e regata. Esteja pronto, que na hora que ele fazer a videochamada, você vai estar pronto para o trabalho, pronto para a reunião. Ele está dizendo que nós deveríamos ser dessa forma, e ele vai dizer, porque bem-aventurados, veja o verso 37, felizes, a palavra bem-aventurada é aqueles que são invejados pelos outros, são as pessoas que você olha e fala, essa pessoa ela é abençoada, essa pessoa é feliz, felizes aqueles servos, quando vier os encontre vigilante. O Senhor está mostrando, o verdadeiro caminho para a felicidade é estar preparado. Porque quando o Senhor da casa vier, o que vai acontecer? O Senhor da casa, ele vai cingir-se, ele vai se pôr a trabalhar e ele vai vos servir à mesa. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é uma promessa. É aquela promessa que a gente tem lá, por exemplo, em Apocalipse, que o Senhor Jesus diz que ele vai ceiar com o seu povo. Até um texto lá em Apocalipse, onde aparentemente o Senhor Jesus está sendo excluído da igreja, ele está dizendo assim, olha, vocês têm se esquecido de mim, mas eis que estou à porta e bato. Se vocês atentarem e abrirem a porta, eu vou entrar e vou ceiar convosco. Então há uma promessa do Senhor de abençoar o seu povo, mas essa promessa é para aqueles que estão preparados, para aqueles que são vigilantes, e vigiar significa estar preparado. E aqui no mesmo texto de Lucas, no capítulo anterior, quando a gente olha para essa parábola aqui, a gente percebe que ela está num contexto onde o Senhor Jesus está falando sobre as preocupações da vida. Se você olha aí a partir do versículo 30, ele vai dizer, porque os gentios do mundo é que estão preocupados com o que tem que comer, com o que tem que beber, mas vocês, versos 31, têm que buscar antes de tudo o reino do Senhor, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que essa promessa do Senhor, de nós sermos felizes, se estivermos preparados, não é só para o futuro, é para agora também. Quantos aqui conseguem simplesmente colocar a cabeça no travesseiro e descansar? Eu espero que os irmãos sejam como o Davi, que dizia, boto a cabeça no travesseiro e logo caio no sono, logo descanso. Mas muitas vezes nós não somos assim, porque nós andamos tão ansiosos pelas coisas desse mundo, que a gente bota a cabeça no travesseiro e a gente começa a pensar numa série de coisas, numa série de problemas que a gente tem que resolver. Às vezes a gente vem para a igreja e ao invés de a gente aproveitar o culto, a gente está pensando numa série de outras coisas que nós precisamos resolver. E a gente vive nessa ansiedade. A gente vive tão despreparado para as coisas do Senhor, que as coisas do mundo roubam a nossa paz. E nós não somos verdadeiramente felizes. A gente vive ansioso, a gente vive preocupado, a gente não consegue dormir, a gente não tem paz no coração, porque a gente vive o tempo todo preocupado com as coisas do mundo. E o Senhor Jesus está ensinando para a gente, se vocês se preocupassem, se vocês estivessem preparados para as coisas do meu reino, vocês não se preocupariam com o demais. Porque se vocês estão vivendo para mim, se vocês estão vivendo pelo meu reino, é claro que eu vou sustentar vocês em todas as outras coisas. Não tem por que vocês se preocuparem. Eu vou cuidar de vocês. Não é o que o Senhor Jesus ensinou para nós? Olha, o lírio do campo, que hoje nasce e amanhã morre, nem Salomão se vestiu com a glória dos lírios do campo. A andorinha que não planta e não colhe, ainda assim nada lhe falta, porque Deus cuida dela. Se Deus cuida de pardais, não cuidará de vós também?
Então ele está mostrando para nós, quando as nossas preocupações são com o reino de Deus, a gente aprende a confiar no Senhor e a gente deixa de estar ansioso com as coisas desse mundo e nos tornamos verdadeiramente felizes. E no dia que o Senhor Jesus voltar e retornar, nós seremos abençoados, porque nós estávamos prontos para a volta dele. Ninguém foi pego de surpresa. Um segundo ensino aqui, adiante no nosso texto, é que vigilância também envolve constância. Verso 38 ao verso 40. Diz aí o texto, né, que o Senhor vai dar lugar à mesa, vai servir, quer ele venha na segunda vigília, quer venha na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bom seria, não é? Se quando a nossa casa fosse ser assaltada, o ladrão dissesse, hoje aí às 5 da manhã eu vou passar por aí, você fica preparado, né? E não é assim. O ladrão vem na hora que a gente menos espera. Desculpa aqui usar o exemplo, mas o Adriano e a Carol passaram por isso recentemente, num momento inesperado. A vida é assim. A gente não espera pelas coisas. E coisas que a gente não imagina, terríveis, acontecem conosco. Então, quando nós devemos estar preparados? A todo tempo. Porque a gente nunca sabe quando algo de ruim vai acontecer. E aqui o Senhor Jesus está usando essa situação de um ladrão que invade uma casa para falar, da mesma forma, e aqui não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, que é a volta do Senhor, mas ele usou um exemplo ruim, tá bom? Deu para pegar? No tempo que vocês não estiverem esperando, eu vou voltar também. Pode ser a qualquer hora. Pode ser a qualquer momento, pode ser agora. E ele está dizendo, então, a vigilância de vocês precisa ser o tempo todo. Precisa ser constante. Ele diz, quer o dono da casa venha na segunda ou na terceira vigília. E por que aqui usa-se a segunda ou a terceira vigília? Muito provavelmente aqui falando da divisão de tempo romana, que dividia a noite em 4 vigílias. Então ele está dizendo assim, na primeira vigília é muito cedo. Ninguém volta da festa na primeira vigília. É cedo. As pessoas ainda estão curtindo a festa. Ninguém volta da festa de casamento na última vigília, que seria lá por volta das 6 da manhã, porque é muito tarde. Então, geralmente, o dono da festa vai voltar entre a segunda e terceira vigília, que daria aí do horário, talvez, da meia-noite às 3 da manhã. Alguma coisa nesse sentido. Ele vai voltar durante esse tempo, na hora que você não sabe, mas é durante esse tempo. E eu gosto de um comentarista que diz assim, o Senhor não volta tão rápido por conta dos apressados. Vem logo, Senhor. Mas o Senhor também não tarda a voltar por conta dos desleixados. Então, tanto os apressados quanto os desleixados vão ser pegos de surpresa. Porque o Senhor vem num tempo em que não se espera. E o Senhor Jesus, ele é muito sábio nas ilustrações que ele usa. Primeiro, ele está usando uma ilustração de um servo que tem que estar pronto para quando o seu Senhor volta da festa. Ele usa também uma ilustração que é muito aqui familiar a nós e também era familiar naqueles tempos. O próprio Antigo Testamento tem uma lei específica para que se alguém invadisse a sua casa durante a noite, o que você poderia ou não fazer, porque ele está mostrando, é assim, o ladrão vem no meio da noite, quando ninguém espera. E vocês devem se lembrar que Paulo, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, ele usa essa parábola do Senhor Jesus. Ele diz assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. O ladrão não avisa quando vai chegar. Você não espera. E da mesma forma,
assim será a vinda do Senhor Jesus. Então, qual que é o nosso dever? Constantemente estar preparados. E aí o Senhor vai dizer aí para nós que nós devemos então estar apercebidos. Ele está mandando assim: mudem o comportamento de vocês. Se hoje vocês não são constantes na vigilância, mudem. Esse ficai está mostrando para a gente aqui que precisa ter uma mudança no comportamento. A gente precisa mudar a forma como a gente age. A gente precisa constantemente estar preparados. O Senhor Jesus, por exemplo, nos ensina que constantemente, na verdade Paulo, mas obviamente o Senhor Jesus, por meio da vida do seu apóstolo, nos ensina que nós deveríamos, por exemplo, vigiar o tempo todo. Vigiai e orai incessantemente. O tempo todo. Aqui, ali, não é? Imagina, amanhã, segunda-feira à noite, às 8 horas, né? O que você vai estar fazendo amanhã, segunda-feira à noite, às 8 horas? Será que você poderia dizer: Senhor, volta agora porque eu estou pronto? Não, Senhor, 8 horas eu estou aqui, eu estou preparado para a sua volta. Ou ele voltaria às 8 horas e fala assim: nossa, o Senhor Jesus voltou, não pedi perdão pelos meus pecados, eu nem sei se eu sou salvo mais, o que eu vou fazer? Obviamente a gente sabe que não funciona desse jeito, mas a gente é tomado pelo desespero, porque durante a nossa vida semanal, a gente vive tão distante do Senhor, que se ele volta e fala assim: você é meu filho? Eu não pensei, não estava sabendo. No domingo eu te levo, hoje eu não levo você. No domingo você sobe, hoje não. Porque às vezes parece que é assim que a gente vive, porque a gente não é constante na nossa vigilância diante do Senhor. Então, é só uma brincadeira, tá bom? Mas o Senhor pode não voltar no domingo. Então é bom na segunda-feira, amanhã de manhã, você estar preparado também, tá bom? É só uma piada, a gente sabe que não é pelos nossos méritos que o Senhor vai vir nos levar, mas o que Ele está nos mostrando aqui é que, olha o que Ele diz novamente: felizes serão bem-aventurados, aí no verso 38, aqueles que estiverem preparados, quer ele volte na segunda ou na terceira vigília. Novamente, felizes são aqueles que constantemente estão preparados. Eu conheci, isso é verdade, eu conheci um irmão que tinha medo da volta do Senhor. Ele ficava com medo. Não estou brincando, ele tinha medo mesmo, falava assim: não, às vezes fico com medo, porque vai que o Senhor Jesus volta quando eu estou em pecado. Imagina, você o tempo todo não ansiar pela volta do Senhor Jesus, porque a sua vida está meio assim, mais ou menos. Pelo contrário, nós deveríamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que o tempo todo estão servindo ao Senhor, pessoas que não têm do que se envergonhar e que dizem: Senhor, volta. E eu acho que muitas vezes a gente não pede pela volta do Senhor, a gente não é aquele povo que clama Maranata, porque a gente, no nosso dia a dia, não estamos constantemente vigiando. A gente já está tão preocupado com tantas outras coisas que a gente não clama, a gente não pede: Senhor, volta. E a gente deixa de ser feliz, a gente deixa de experimentar a bênção do Senhor exatamente por conta disso, porque não há constância na nossa vida. Então, meus irmãos, lembre-se disso: a verdadeira felicidade está em ser constante nos caminhos do Senhor, estar preparado o tempo todo. E por fim, para a gente encerrar, eu acho que eu fui rápido, né, essa noite, para a gente encerrar aqui o último ponto, a gente vê que vigilância envolve reflexão pessoal. E aí a gente tem o Pedrão aqui, o famoso Pedro, ele que gosta de fazer bastante questionamentos para o Senhor. Ele diz: Senhor, mas essa parábola que o Senhor está contando é para a gente, os seus discípulos, ou é para todo mundo que está aqui com a gente? Por quê? Quando você olha lá no início do capítulo, se eu não me engano, capítulo 11, vai dizer que o Senhor Jesus está ensinando a uma multidão juntamente com seus discípulos. Então ele não está só ensinando aqui aos discípulos, há uma multidão em volta dele. Só que algo chamou a atenção de Pedro. Pedro é aquele cara que fica muito interessado dependendo do que é dito. E ele ouviu uma coisa, ele ouviu o Senhor Jesus dizendo o seguinte: eu vou dar lugar à mesa e vou te servir. Ele falou: opa, calma aí. Então parece que tem uma recompensa aí.
Então, para quem o Senhor está falando? Quem é que o Senhor vai servir? Quem é que o Senhor vai dar lugar à mesa e vai abençoá-los? É a gente, os discípulos, ou é a todo mundo que está nos ouvindo? E aí Jesus, eu já falei para vocês, quando Jesus falei isso pela manhã, quando Jesus faz uma pergunta, é porque Ele está nos levando a fazer uma reflexão sobre algo. Ele quer revelar alguma coisa que está aí e que a gente precisa entender. E aí Ele começa a contar uma parábola. Ele fala da parábola de um mordomo fiel. Ele diz assim: quem é o mordomo fiel que Deus vai confiar os seus bens? Para quem Deus vai deixar o cuidado dos outros servos? Ele diz aí, quem Ele vai colocar lá num alto cargo para cuidar dos outros servos? E aí Ele dá duas hipóteses. De um bom, e ele diz aí, bem-aventurado aquele servo, verso 43, que quando ele vier achar fazendo assim. E depois ele começa a contar a parábola de um outro servo que se desleixou e começou a espancar os outros. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é nos levar a uma reflexão. Ele está querendo que a gente pense o seguinte: que tipo de servo eu sou? Pedro perguntou: quem é que vai receber as tuas recompensas? E aí o Senhor Jesus está perguntando: quem você acha que é? É o servo bom. Óbvio que é o servo bom. A pergunta é: você, Pedro, é um bom servo? Você é esse que eu vou colocar para cuidar dos meus outros? Dos conservos com você, daqueles que servem com você? Ou seja, ele está fazendo Pedro refletir sobre a sua própria vida. Ele está fazendo Pedro, você é o bom servo? Então, vigilância requer reflexão pessoal. Cada um de nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu tenho sido bom servo? Eu sou esse servo que eu posso ter a certeza de receber as tuas bênçãos, de ser exaltado pelo Senhor, de quando o Senhor vier, eu vou ser feliz, porque eu estou fazendo o que o Senhor manda eu fazer? Meus irmãos, vocês já gastaram tempo para refletir se vocês estão sendo bons servos diante do Senhor? Que tipo de servo você é? Será que quando o Senhor voltar, Ele vai olhar para a gente e falar assim: servo fiel e útil, fostes fiel no pouco, vou te constituir sobre muito? Ou Ele vai voltar e vai dizer para a gente: servo mau e inútil, fostes infiel no pouco, e até o que tens será tirado. O que Deus te deu para fazer? Qual foi a responsabilidade que o Senhor te entregou? E nisso que Ele te deu, como você tem o servido? Senhor, eu tenho sido, pensar aqui, um licenciado fiel. Senhor, eu tenho sido um presbítero, um diácono, uma mãe, um pai, um servo da casa do Senhor fiel, ou não? E aí o Senhor Jesus vai mostrar para a gente que é necessário cuidado pessoal. Vejam o verso 45 e 46. Ele diz aí: mas se aquele servo começar a dizer consigo mesmo, e aí o dizer consigo mesmo é, a tradução mais exata é: se esse servo começar a falar no seu coração. Provérbios nos ensina, sobre tudo que deves guardar, guarda em primeiro lugar por quê? Não, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, se eu não me engano, no verso 23, diz lá: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando o seguinte: guarda o teu coração, porque é do teu coração que você começa a questionar a promessa do Senhor. É no teu coração que você começa a duvidar. Quando o Senhor volta? Será que Ele volta mesmo hoje? Acho que não. Não, acho que o Senhor vai voltar quando eu já tiver partido e quem estiver na igreja forem os netos do Enzo. Aí, né? Eu já vou ter morrido,
é os netos do Enzo que vai estar na igreja, e aí é nesse dia que o Senhor Jesus vai voltar. Ou quando forem os bisnetos do Tavinho, já estiver lá na eternidade. Gente, não é assim. E aí no nosso coração a gente começa a duvidar. E Pedro, quando ele escreve lá a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 13, ele tem que exatamente exortar as pessoas, porque elas começam a se esquecer das promessas do Senhor. E é aquele famoso texto que o Pedro diz: mas lembre-se que para o Senhor 1000 anos é igual a um dia, e um dia é igual a 1000 anos. A promessa do Senhor não tarda, mas no seu tempo ela se cumprirá. Então, no seu coração, você tem cuidado dele para você não se esquecer das promessas do Senhor Jesus? Aqui, reflitam, como eu disse, vigilância envolve reflexão pessoal. Você olha para o seu coração e você vê, olha, o meu coração se move pelas promessas de Deus. Quando eu levanto pela manhã, são as promessas de Deus que me faz caminhar. É aquilo que Deus me prometeu que me anima a fazer o meu melhor, aonde Deus me coloca. Porque Ele disse, se eu for fiel, Ele vai me recompensar. Então você fala assim, eu sei, às vezes é difícil. A gente estava conversando hoje no carro, né? A gente foi levar o Samuca e o Gustavo lá na casa deles, e a gente foi com o Fernando, né? A gente foi conversando no carro e a gente fala assim, às vezes é difícil ter que lidar, né, com algumas situações, com algumas pessoas. Eu fico imaginando os pais. Eu brinquei que a Ivonete está feliz, né, que os meninos estão lá no acampamento. Não sei se a Carol também está, porque só tem a metade lá, né? O outro está incomodando, brincadeira. Mas imagina, né? Às vezes você acorda e você fica, nossa, vontade de gritar com essas crianças aqui, porque dá uma vontade, né? Mas a gente fala assim, não, eu vou ser o melhor pai, vou ser a melhor mãe, eu vou repreender, vou ensinar no caminho do Senhor, mas vou ser exemplo para os meus filhos, porque eu sei que tem uma promessa do Senhor nisso. Às vezes, nossa, esse mês foi apertado, mas eu não vou deixar de dizimar, porque o Senhor fala da fidelidade dos seus filhos, que Ele abençoa. Então, por mais que as coisas estão difíceis, eu não vou deixar de ser fiel. E aí a gente pode pensar em várias situações da nossa vida, onde a gente é desafiado a confiar nas promessas do Senhor, a guardar no nosso coração essas promessas. Então olhe para o seu coração e se pergunte, você tem tomado esse cuidado pessoal com o seu coração? Porque olha o que o Senhor diz, o que acontece com esse que não cuida do seu coração. Ele diz, meu Senhor tarda a vir. E aí ele começa, vejam como vai aumentando a situação, ele passa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Mas vai vir o dia que o Senhor desse servo vem, na hora em que ele não espera, que não sabe, né? No dia que não espera, e vai castigá-lo. Imagina, hoje, você está lá na sua casa, aí você está lá, bebendo coca, com o pé em cima da mesa, e falando, meu chefe não vai fazer a reunião hoje, não é hoje não, talvez amanhã. Se fosse para ele ter ligado para mim aqui, fazendo essa reunião online, ele já tinha ligado. E aí, de repente, ele faz a chamada e sem você nem perceber, você atendeu a chamada e ele vê você lá trabalhando. Obviamente, você vai perder o seu trabalho. E é isso, né, usando esse exemplo, é o que o Senhor está dizendo aqui para a gente. Tomem cuidado, porque Ele vai castigar os seus servos infiéis. E é interessante que alguns comentaristas dizem aqui, o Senhor não está falando aqui de pessoas não crentes. Muito provavelmente Ele está falando de pessoas crentes mesmo. Isso não quer dizer que o Senhor não vai repreendê-los pela infidelidade deles. Obviamente isso não vai fazer com que eles percam a salvação. Mas pense no nosso galardão. Pense na repreensão que o Senhor pode nos dar. Então é sobre isso. E eu creio mesmo que talvez aqui o Senhor não esteja falando sobre pessoas infiéis. E por fim, cada um de nós precisa considerar
a própria posição, porque nos versos 47 a 48 o Senhor vai nos ensinar aquilo que depois Tiago repete lá na sua carta, né? Aquele servo que conheceu mais, mas não fez a sua vontade, vai ser punido severamente. E aí depois ele mostra aí, teve outro servo que conhecia menos, mas que também errou. Mas esse que conhecia menos, a gente pode pensar, esse daí não vai ser açoitado. Mas o Senhor Jesus diz, não, esse também vai ser açoitado. Mas vai ser açoitado com menos força, com menos intensidade. Então ele está mostrando, a nossa irresponsabilidade com as nossas posições vão gerar consequências. Se você não for responsável com aquilo que o Senhor te deu, isso vai gerar consequências. Né? E ele diz aí, olha, né? A quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então ele está dizendo para vocês, o que eu tenho dado para vocês? É aquilo que eu falei, qual que é o cargo, qual que é a função, quem são as pessoas que eu te confiei. Vamos pensar assim, um pastor, não é? O Senhor confia a um pastor todo um rebanho. Então quando ele falha, todo aquele rebanho é afetado. A mesma coisa com os presbíteros que são pastores. A mesma coisa com os diáconos. Não é? O presidente de uma sociedade interna é confiado a ele todos aqueles jovens. Quando ele falha, o impacto dele é sobre a vida de todos aqueles jovens. Um pai ou uma mãe, a gente pensa que não, mas as suas falhas vão refletir no comportamento dos seus filhos. O fato é, o Senhor dá responsabilidades para cada um de nós. Pense nessas responsabilidades que o Senhor te deu e reflita se você tem sido o bom servo. Esse servo que o Senhor Jesus diz, servo bom e fiel. Você vai ser recompensado. Paulo nos ensina o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O que Deus requer de cada um de nós. Deus não quer que a Isabel seja pastora. Fica tranquila, Isabel. Deus não quer, Deus não te chamou para ser pastora. Deus não quer que a Suzete seja presbítera. Tá bom? Deus não quer que a Sarinha seja diaconisa, tá bom? Mas o Senhor quer alguma coisa de vocês. E no que Ele quer, vocês precisam ser fiéis. E o que o Senhor tem exigido de vocês? O que o Senhor tem exigido de nós? Sejamos fiéis em tudo isso. E é por isso que Tiago nos alerta, ele diz, meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Lá, Tiago 3:1. Ele está mostrando isso para nós. Então é isso. Encerrando aqui, meus irmãos, sejam felizes. Vejam que o Senhor Jesus, novamente, ele já disse aí, né? Só para não deixar passar, ele novamente lá no verso de número 43, ele diz, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A felicidade está em fazer uma boa reflexão pessoal. Eu acho que não existe nada mais frustrante você falhar naquilo que o Senhor te concedeu. Imagina, o Senhor te colocou como presidente da SAF, presidente da UMP. Estou dando vocês porque vocês estão aqui, tá bom? São exemplos, né? Mas Deus te colocou como presidente da SAF e da UMP. Imagina chegar ao final do ano e você perceber que você não fez o seu melhor para o Senhor, que você não se dedicou. Imagina você ver que o trabalho que o Senhor colocou na sua mão desandou enquanto você era o presidente. E você fala assim, nossa, que triste isso. E não porque, às vezes é verdade, que às vezes o trabalho não dá certo, mas é porque você não foi fiel. Isso é triste. Imagina você perder os seus filhos para o mundo, não porque os filhos não se desviam, acontece, mas eles se desviarem porque você não foi fiel. Isso é triste. Isso faz o coração doer. Mas eu tenho um professor que ele sempre dizia assim, o Senhor sempre age com fidelidade em relação a nós, mas a gente também tem que buscar sermos fiéis em tudo que o Senhor nos dá para fazer. Sejam
fiéis, irmãos. Reflitam se vocês estão sendo fiéis. É isso. Esse é o caminho para a felicidade. Felicidade é por meio da vigilância. Mas em vigilância envolve estar preparado. Envolve estar preparado constantemente. E envolve uma reflexão pessoal. Que Deus nos ajude a sermos felizes, porque estamos vigiando. Não durmam, meus irmãos, porque não demora para a promessa do Senhor se cumprir. Que Ele nos abençoe. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos ajude a viver essa verdade. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a estarmos vigilantes, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que o Teu Filho volta como ladrão da noite, Pai. E a gente não sabe em que tempo isso acontecerá. A gente não sabe a hora, mas a gente sabe que o Senhor Jesus volta. E, Pai, nessa noite de Páscoa, é o momento de a gente se recordar disso. O Teu Filho venceu sobre a cruz, o Teu Filho está vivo. E se Ele está vivo, é certo que Ele vai voltar. Então nos ajude a estarmos preparados, Senhor. Nos ajude a constantemente aguardar a vida do Senhor. Que o nosso coração esteja esperando, que Ele anseie pelo retorno do Teu Filho. E que nesse caminho que nós temos seguido constantemente, Pai, nós também façamos reflexões pessoais. Que cada um de nós possamos analisar aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Que cada um de nós possa analisar o tempo que o Senhor nos colocou para viver, as dificuldades do nosso tempo, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiéis naquilo que o Senhor nos deu. Que nós possamos nos perguntar, assim como o Senhor Jesus fez Pedro refletir: temos sido servos bons e fiéis? Se a nossa resposta diante de Ti for não, Pai, que o Senhor nos ajude a mudar. Que o Senhor nos ajude a conservar os nossos corações puros diante do Senhor, guardando a Tua promessa. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Pai.